E aí, galera, tudo bem com vocês? Um bom dia aí. Hoje, dia 30, né, de dezembro, quase chegando no final do ano. E hoje eu quero falar a respeito desses assuntos, né, que eu gosto tanto, que é tanto estudar quanto o autodesenvolvimento e também o lado nerd, que é Star Wars. E o que me levou a falar a respeito desses assuntos foram o fato de que eu comecei a refletir a respeito também das coisas que eu fiz corretamente, não só os erros, né? Que eu meio que estava focando nesses dois últimos vídeos. Parece que eu não ter passado no concurso meio que foi o fim do mundo e as coisas não são desse jeito. E eu quero falar a respeito, né, da constância que eu tenho tido na academia durante 2 anos, da parte financeira que eu comecei a melhorar com muita disciplina, dessa constância de continuar estudando mesmo com a incerteza de que, poxa, dessa vez eu vou passar, ou pô, não deu certo, o que será que eu vou fazer no próximo ano. Todos os resultados que obtive com o tempo, onde eu coloquei em mim o foco de fazer acontecer. Em primeiro lugar, eu já te peço para você se inscrever no canal se você não é inscrito, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta das coisas que eu tenho trazido aqui para vocês. Eu não sei se vai atingir muitas pessoas, mas eu espero que sirva caso você tenha alguma situação parecida com a minha e te motive de alguma forma. Em primeiro lugar, eu posso dizer que eu nunca me senti uma pessoa 100%. Eu sempre achei que faltou ou falta algo em mim. Eu sou uma pessoa muito insatisfeita e é algo que eu procuro melhorar muito em mim com o tempo. Mas eu sei que hoje eu sou muito mais do que eu já pensei que eu poderia ser. E por que eu te digo isso? Na minha infância, assim como toda criança, eu nasci com sonhos, com alegrias, com coragem e com o tempo, com coisas ruins que aconteceram, toda essa autoconfiança que geralmente a gente vai criando na infância, toda essa autoestima foi sendo minada. Para quem não sabe, eu fui assaltado, né, no caso a minha família, porque a gente tinha padaria no interior de São Paulo, e com 5 anos de idade eu tive uma arma na minha boca, porque eu chorava. Desde então eu comecei o acompanhamento psicológico, né? No caso, como criança não é tanta coisa assim, mas nunca foi tratado profundamente, porque na nossa época, assim, os pais da gente tratavam isso como se fosse, acontece, besteira e tal. Então eu tive muito problema de socialização, de fazer amigos. Quando eu cheguei ali na adolescência, que a galera gosta ali de, pô, começa a se interessar por alguém e tal. E eu não me interessava, e quando me interessava eu tinha muito medo de chegar e ser rejeitado pela garota, ou pô, de apresentar um trabalho e estar ali no foco de todo mundo observando os meus erros. E isso até determinado momento da vida adulta, ali os 18, 20 anos, foi se refletindo, até que eu realmente dei uma virada de chave, as coisas mudaram da água para o vinho. As pessoas realmente não me reconhecem da época ali do começo da faculdade, da escola, para mim agora. Isso daí, até mesmo fisicamente, que eu mudei bastante. E eu era uma pessoa que tinha medo da própria sombra, eu buscava muito a aprovação das pessoas. Eu tinha muito medo de tentar fazer alguma coisa, porque para mim já dava tudo errado antes de acontecer. E, cara, era complicado porque parecia uma barreira invisível que eu não conseguia transpassar. E só com muito tempo de terapia, muito erro e tentativa, que eu comecei a realmente quebrar esse ciclo, sabe? No entanto, se tem uma pessoa que sempre acreditou em mim, foi a minha mãe, que infelizmente ela não está mais aqui comigo, ela faleceu ano passado de câncer, mas eu lembro que no meu último aniversário com ela, em janeiro, ela disse que se fosse o último ano dela comigo, ela queria dizer que ela estava muito orgulhosa de mim porque eu me tornei o homem que ela sempre quis que eu me tornasse. Ela nunca criou expectativa em mim, tipo, olha filho, você vai ter que crescer, você vai ter que seguir essa profissão, vai ter que fazer isso e aquilo. Não, ela sempre me deixou livre para escolher. E que
qualquer coisa, se as coisas dessem errado, ela estava ali para conversar, para me acolher, como uma mãe deveria fazer, embora eu saiba que nem todas as pessoas têm uma família assim, têm o apoio dos pais. E eu, por exemplo, ao mesmo tempo que eu reclamo, poxa, eu queria que meus pais tivessem me apoiado mais financeiramente, assim, só que a minha família nunca foi de ter muito dinheiro. Então, assim, o apoio emocional de amizade eu tive, graças a Deus. E foi graças à minha mãe que eu gosto de tudo que vocês veem aqui, sabe? Poxa, ali Star Wars, Star Trek, Indiana Jones, Sandman, todo tipo de coisa da cultura pop, inclusive o rock clássico, música clássica, tudo isso veio da minha mãe. E eu lembro que a história mais importante, assim, emblemática que eu tenho gravado com ela foi quando a gente assistiu Star Wars, O Império Contra-Ataca pela primeira vez. Eu lembro que eu achava muito assustador o Darth Vader nesse filme, porque ele realmente estava muito mal. E eu tinha medo de quando ele tirava o capacete nesse filme aí, porque, cara, pô, ele era todo feio, né? E a criança parece que ela, como ela tem essa imagem muito, imaginação muito fértil, parece que aumenta mais as coisas. Mas o mais interessante desse filme, que eu gosto até hoje, principalmente a música que toca ali, é no treinamento do Luke, né, com o Mestre Yoda em Dagobah. E se você não é muito fã de Star Wars, não conhece tanto o Luke, ele é sim ali o filho do Darth Vader, porém ele é uma pessoa muito insegura, ele não acredita tanto nas coisas, ele é muito cético, e ao mesmo tempo que ele acha maneiro demais esse lance da força e tal. Pô, os Jedi são lendas, eles fazem coisas maravilhosas. Quando ele começa o próprio treinamento Jedi, ele mesmo ele não consegue performar do jeito que ele deveria, justamente pelo fato de que ele já tem uma idade avançada, então ele já tem muitos paradigmas, ele já tem muitos bloqueios que a vida traz. E o Mestre Yoda mesmo, ele tem essa tendência a rejeitar, porque, poxa, ele já está mais velho, ele já é impaciente, ele quer tudo para ontem. E por mais que o filme seja um pouco antigo, bem antigo, por assim dizer, essas coisas refletem justamente o que acontece, né, com a gente. Muito o que acontece hoje na sociedade. E uma das frases que eu acho muito emblemáticas é o Yoda falando que a gente não é só essa matéria, né, que a gente é um ser luminoso, que a gente é capaz de grandes coisas. E claro que tem muito relacionado ali à religião, se você for parar para ver a tal da força. O que é a força? É a fé. Né? A fé nas coisas, a fé no mundo, a fé na natureza e o mais importante, a fé na gente mesmo. Eu acho bacana a cena que o Luke ele tenta, né, levitar a nave que afundou, né, no pântano, e ele tenta, mas ele não consegue. E ele coloca o próprio bloqueio e fala assim para o Mestre Yoda: levitar pedras é uma coisa, mas nave é uma coisa completamente diferente. E o Yoda responde para ele: não, não é diferente na sua cabeça. E o Luke responde: você pede o impossível. E aí logo em seguida vem a cena mais emocionante do filme, que é aquele senhorzinho idosinho velho, com um cajadinho meio doido. Ele apenas fecha o olho e vem aquela trilha sonora, cara, e ele sozinho levanta a nave do pântano inteira e coloca na frente do Luke a nave ali, e o Luke olha para a nave e fala: cara, eu não acredito que isso é possível. E o Mestre Yoda responde para ele: é por isso que você não consegue, é por isso que você falha. E eu lembro que quando eu vi essa cena, a minha mãe falou assim para mim: ah lá, filho, tá vendo? Você tem que acreditar em você. Porque o filme diz isso não é à toa. E desde então eu percebi que Star Wars tinha se tornado, né, minha franquia preferida. Não só por causa do sabre de luz, da nave, da trilha sonora do John Williams,
mas pelas mensagens que são muito claras ali e muitas vezes passam desapercebidas. E parece que desde então, desde aquela época ali de 1900 e bolinha, eu tenho tentado acreditar mais em mim, confiar mais em mim, pedir menos a opinião, a aprovação das pessoas e ter certeza de que o que vai ser, sabe? E hoje, com 32 anos, quase fazendo 33 em janeiro, eu posso dizer que, por mais que as coisas não tenham saído como eu gostaria no final desse ano, é legal ver que, poxa, eu consegui manter, enfim, a constância, juntando um dinheirinho todo mês, mantendo a constância ali na academia. Foi graças a essa construção de confiança aos poucos que, poxa, eu passei numa faculdade, eu me formei, eu fiz autoescola e passei, até porque, cara, convenhamos, autoescola é uma coisa que parece que a gente já nasce com medo. Então, você vê gente chorando ali na autoescola, parece que o instrutor socou, bateu na pessoa dentro da prova, mas não. Então, se você for parar para ver, existem diversas coisas na nossa vida que provam que a gente confia na gente, porque são momentos que ninguém está ali para te ajudar, é apenas você. E Deus, os seus guias, algo independente da sua religião. Então, hoje eu percebo que eu cheguei em lugares que eu jamais pensei que eu pensaria em chegar. Esse é um vídeo até mesmo para mim observar e perceber que eu fiz muita coisa, que eu não fracassei esse ano. Que por mais que eu não tenha chegado onde eu gostaria, sabe, pô, ter terminado ali a prova com uma nota boa, eu cheguei ali no final, poxa, gerei o edital, fiz a prova, fiz o meu melhor, sabe? Como diria o professor Alê, quando a onça está morta, todo mundo é caçador, não é mesmo? E só sabe dizer o sentimento de fazer uma prova dessa quem foi lá e fez, sabe? É a mesma coisa do cara pegar a final de uma Copa do Mundo, bater o pênalti e errar e todo mundo apontar o erro para ele. Só sabe a pressão que é bater um pênalti quem bateu, sabe? A sensação do gol ficar curto e o goleiro ficar maior e coisas desse tipo. Então, essa é uma mensagem praticamente de fim de ano para encorajar não só a mim, mas vocês que me assistem a continuar, porque todo mundo aqui é corajoso, todo mundo aqui está tentando ser melhor, independente de como tem sido o seu final de ano. O meu, confesso que não tem sido dos melhores, mas eu tenho tentado aqui soltar meus pensamentos, conversar com vocês e me ajudar também. Saiba que 2026 são mais 365 dias aí de oportunidades para a gente fazer coisas boas e a gente vai voltar a estudar dia 1º, dia 2º, dia 2 eu pretendo estudar de novo já e eu acredito que a gente tem que continuar confiando na gente, porque cedo ou tarde a família da gente diminui, os amigos mudam ou somem ou a gente vai encurtando, né? As pessoas que estão pela gente e a única pessoa que continua quando você acorda, quando você dorme, quando você se olha no espelho é você. Ninguém tá ali no seu pensamento se não é você mesmo. Ninguém vai entender o que você passa se não for você, nem mesmo sua terapeuta, sabe? Família também não, amigos também não. Chega um momento que as pessoas começam a apontar e te criticar e só vai te deixar pior. Então, em resumo, o que Star Wars me ensina, o que Yoda me ensina é que confiar na força é confiar em mim mesmo. Quanto menos dúvidas você tem a respeito daquilo que você quer, melhor, mais certeiro, mais focado você fica naquilo que você quer. E por mais que eu tenha passado certamente longe da faixa de aprovação, eu me senti perto justamente pelo fato de que eu olhava a prova e sabia que, poxa, eu tinha conhecimento daquilo, só não veio na cabeça. Então, eu sei que eu cheguei muito mais afiado, sabe? E isso é importante, a gente conseguir saber o que errou, saber o que acertou, o que a gente pode melhorar no ano que vem, não só na prova, mas na nossa vida. Esse ano eu abdiquei muito ali de sair, de estar com os amigos em eventos sociais.
E esse ano eu consegui ir na CCXP pela primeira vez e me deu vontade de vivenciar mais esses eventos que acontecem no ano. Então eu pretendo focar muito mais nessa parte social também, conseguir relaxar e não só ficar trancafiado dentro do quarto estudando. Eu acredito que isso daí vai ser bom, não só para mim, mas para vocês. Se você consegue ter mais equilíbrio estudando e tendo uma vida social, coloca aí nos comentários, porque eu preciso muito dessa ajuda, porque eu sou muito 8 ou 80 nas coisas e eu quero melhorar um pouco isso. E é isso, eu acho que para finalizar o vídeo, eu quero dizer que a gente tem que ter fé na gente, independente do que aconteça, porque a gente continua aqui. Enquanto a gente continuar, as chances existem, não é mesmo? Então é isso, confiem na força, a força estará sempre com você e até o próximo vídeo. Valeu!